Onde mora o Natal? Com o pastor Eliseu Dourado de Lima. Olá, nós estamos caminhando aí durante o que antecede o dia do Natal, segundo o calendário humano, né, dia 25 de dezembro. Vamos ver um pouquinho mais para frente como é que é isso para nós cristãos. Mas nós aproveitamos o período, né? Enfeitamos as nossas casas, os nossos templos com brilho, com luz, porque é uma mensagem que fala da luz da salvação que brilhou em Cristo Jesus. Mas precisamos tomar realmente cuidado para não usarmos recursos mundanos ou até pagãos. Por isso nós estamos fazendo isso. Nesses 3 primeiros episódios, esse é o 3º, nós estamos indo para a Bíblia e vendo a partir do Velho Testamento. Onde mora o Natal? No coração de Deus. Ele prometeu e ele vai cumprir. Então nós vamos continuar olhando para os profetas. Ontem nós vimos Miqueias, Jeremias e Daniel. Hoje nós vamos andar um pouquinho mais e vamos ver Zacarias. Veja comigo aí Zacarias capítulo 10, versículo 4. Porque Zacarias ele falou a respeito da vida de Jesus. Envolve até aquela parte do ministério de Jesus em Jerusalém, falou da entrada triunfal, por exemplo, falou do sofrimento de Jesus, falou, por exemplo, que Judas, aliás, não falando de Judas, né? Mas ele disse que o Messias seria vendido por 30 moedas, então já estava apontando para Judas. Agora, ele nos fala novamente, é um outro texto que nós vamos ver, em que um profeta do passado, séculos antes de Jesus nascer, nos dá a orientação a respeito da genealogia de Jesus. Então, em Zacarias 10:4, ele profetizou dizendo: de Judá sairá a pedra angular, linguagem de profeta, né? Que os outros vão entender. Pedra angular vai ser usada depois para Jesus. Dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Então é muito importante que a gente entenda esse tipo de profecia dada, porque o povo de Israel estava estudando, ouvindo pelo menos, né, os profetas e sacerdotes a respeito disso. Nós vamos depois de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, ter um período de silêncio de 450 anos, Deus silenciou, sem profecia. Então essas profecias alimentavam o povo humilhado, a história continua, nós temos esse tempo, a produção dos livros apócrifos, por exemplo, que nos conta a história, alguns embates. Alguns pontos ali dos apócrifos podem ser usados como história. Então, o povo de Deus está esperando aquele que haveria de vir. E aí, então, nós temos as profecias de Isaías, que é conhecido como profeta messiânico. Ele é o que mais fala sobre Jesus. Ele falou sobre a vida de Jesus, os milagres de Jesus, falou sobre a morte de Jesus, descreveu todo o sofrimento até o momento do martírio, mas ele também falou de uma forma mais específica, agora, olhando para o passado. Lembra do que Deus falou? Que seria a semente da mulher, o descendente da mulher. Veja em Isaías como é que isso fica no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então isso corrobora com esta palavra misteriosa de Deus quando disse que o descendente da mulher, que seria o salvador da humanidade, viria da mulher. Esse é um sinal que o profeta identifica. Então ficou claro, é uma virgem. Ora, nós já vimos isso no episódio passado. Ser uma virgem não tinha, então, contato com o homem. Então, que nela foi gerado foi algo extraordinário. Agora veja que Jesus, já adulto, vai identificar Isaías como realmente um profeta em quem se pode confiar. Jesus usa isso para autenticar o seu ministério. Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, Deus usando o profeta para falar o que aconteceria através do Messias. Em Isaías, no capítulo 61, versículos 1 a 3, nós temos uma profecia. Isaías, ele fala por ele, mas apontando profeticamente a respeito do Messias. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantado pelo Senhor para a sua glória. Então, esta profecia, essas atribuições estariam sobre aquele que haveria de ser enviado por Deus, o próprio Messias. E aí, então, você vai comigo aí para Lucas capítulo 4, versículos 16 e 19, e identifica Jesus indo para essa porção do profeta Isaías. Então vamos lembrar, foi falado que seria Belém, da tribo de Judá, o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Então veja esse registro em Lucas 4, 16 a 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então, vamos lembrar, tinha o templo, tinha sinagogas, né? Então havia esse exercício espiritual dos judeus. Havia geralmente um presidente da sinagoga, e era então lida uma porção da palavra, orações eram feitas, e então havia uma ministração, algo voltado à palavra que era lida. Lógico, não tínhamos como... Naquela época, a Bíblia, como tem hoje, capítulo, versículo e tal, eram os rolos, né, com os escritos do Velho Testamento, a lei e os profetas, ou seja, Moisés e os profetas. E Jesus, então, abre justamente no texto ao qual nós referimos ainda agora, que é Isaías 61, 1 a 3, na nossa Bíblia, né, com capítulo e versículo. Então, vejam, Jesus lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí, diz aqui que Jesus fechou o livro. Faltou outro pedaço da profecia. Jesus teria interrompido aqui por quê? Porque ele está no ministério terreno dele, ainda trabalhando como servo do Senhor. Então, o ano aceitável do Senhor é quando ele interrompe, que é o tempo dele, do ministério da salvação, e não diz o dia da vingança do nosso Deus, que viria depois. Então, Jesus identifica aqui Isaías como um profeta em quem se deve acreditar. E esse profeta fala a respeito do ministério de Jesus. Então, nós vamos terminar esse dia de hoje só olhando para um último profeta que nós vamos encontrar, que é o profeta João Batista. Jesus disse que ele seria o último profeta nos moldes do Velho Testamento, porque ele está ainda sendo usado por Deus como os outros, mas os outros falaram a respeito da chegada do Messias. O verdadeiro Natal foi o nascimento de Jesus, cumprindo todas aquelas profecias. E nós vamos encontrar a respeito de João Batista, lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 7 e 8, quando ele vai se referir ao ministério de Jesus, dizendo: vem aí o Messias. Então nós temos lá: e pregava João Batista dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, Isaías, no capítulo 40, versículos 3 a 5, fala dessa voz que viria do deserto. E Jesus, então, é apresentado, vamos dizer, o seu ministério terreno começa a partir da chegada de Jesus e o reconhecimento de João Batista, que vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amanhã nós veremos aqui às 20 horas. Não se esqueça, nós estamos meditando aqui a respeito de onde mora o Natal. Não queremos contrariar o seu encontro de família, mas nós queremos dizer, existe um modo como o cristão pode comemorar, celebrar o Natal, que não seja dissociado da palavra de Deus. Então, até que nós vimos o Velho Testamento apresentando que onde mora o Natal é o coração de Deus, que desde todo sempre, desde toda a eternidade, já pensou nesse Natal
do Messias que nos salva de todos os pecados. Que Deus abençoe e até amanhã às 20 horas.